Muita gente ainda falando sobre a pesquisa Quest, pedindo a minha opinião sobre alguns cenários, alguns pontos apresentados. E agora a gente vai trazer aqui a análise da pergunta feita se os brasileiros estariam achando que o governo Lula seria melhor ou pior que o governo Bolsonaro. E para surpresa, inclusive, de muita gente séria que discute política neste país, a maioria das pessoas consultadas disseram que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro. Você não entendeu isso errado não, tá? Segundo as pessoas entrevistadas pela Genial Quest, o governo Lula foi pior ou está sendo pior que o governo Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque como eu já citei aqui no vídeo no canal falando sobre essa questão dessa pesquisa, a gente está discutindo aqui percepção das pessoas que são bombardeadas diariamente com desinformação. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, muita gente está preocupada aí em relação aos números da pesquisa Genial Quest, em relação ao presidente Lula, dizendo ali que ficou surpresa com a informação compartilhada pela pesquisa, que trouxe ali que para a maioria dos brasileiros questionados, né, assim, 43% dos brasileiros, o governo Lula estaria sendo pior que o governo Bolsonaro. Você não entendeu errado não, tá? Foi perguntado, o governo Lula está pior que o governo Bolsonaro? Para 43% das pessoas que responderam à pesquisa, pouco mais de 2.000 pessoas, a resposta foi sim e 39% disse que não. Eu expliquei para vocês no outro vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre esse tema, que quando a gente fala sobre algumas questões que envolvem pesquisa, nem sempre a gente tá tendo discussão ali com as pessoas no que diz respeito às pautas de forma racional. Às vezes a gente está debatendo ou discutindo percepção das pessoas. E quando a gente parte para a questão de discutir percepção, meu amigo, aí é difícil porque a realidade, os dados fáticos não se conectam com aquilo que as pessoas imaginam. Por exemplo, eu trouxe em uma análise que eu fiz lá na revista Fórum a informação de que de dezembro de 2022 para cá, o diesel diminuiu mais de 20%. E mesmo assim vocês não veem, por exemplo, os caminhoneiros em coro em relação ao presidente Lula. Se você for pegar, por exemplo, o Plano Safra, o governo bateu o recorde ali em liberação de linha de crédito para o Plano Safra. Se não me engano, está em torno ali da casa do meio trilhão de reais, né? 500 bilhões de reais em linha de crédito para o agrotech, o agropop, que não funciona e não existe sem a presença do governo do presidente Lula e do Estado brasileiro, né? Tá aqui o nosso bonezinho do Brasil dos brasileiros. E muita gente tem me questionado o que é que seria o motivo dessa desaprovação do presidente Lula estar elevada, como é que pode alguém dizer que o governo do Lula é pior que o governo Bolsonaro. E aí eu vou voltar naquela discussão que eu já trouxe aqui para vocês em outros momentos do canal, que envolve a comunicação, mas não só a comunicação do governo, a comunicação também do nosso campo. Se a gente traz aqui, por exemplo, um material para disseminar informação sobre um tema, se a gente quer fazer uma campanha para disseminar uma informação, a gente não consegue massificar a notícia, a gente não consegue pautar o debate. Ao contrário, mesmo depois que Bolsonaro deixou o poder, no dia 30 de dezembro de 2022, porque foi quando ele fugiu oficialmente do Brasil para os Estados Unidos da América, que a mídia brasileira e a esquerda brasileira é pautada pelo bolsonarismo. Quando a gente tenta fazer qualquer tipo de material que fuja do tema Bolsonaro, a audiência não quer saber, a audiência deixa de acompanhar, não me importa e simplesmente ignora o que a gente tem tentado fazer aqui junto com outras pessoas também. Né? Eu não estou falando meramente do meu canal, estou falando de várias pessoas que têm tentado, de certo modo, pautar o debate e não ser pautado. E aí saiu essa pesquisa aqui que vocês viram, né? Material publicado, inclusive, na coluna do Lauro Jardim, traz isso aqui, ó. Pesquisa Quest. É maior o número de brasileiros que acham o governo Lula pior do que Bolsonaro. Outro dado inédito entre tantos da pesquisa Genial Quest, que está sendo divulgada nesta quarta-feira, dia 2 de abril, é que o percentual de brasileiros que acham que o governo Lula está pior do que o governo Bolsonaro ultrapassou aqueles que avaliam como melhor. Deu 43% de pessoas que acham que o governo Lula está pior e 39% acham que o governo Lula está melhor. O resultado se torna mais impressionante e mais revelador dos problemas de Lula com a popularidade, porque a Quest foi às ruas um dia após Jair Bolsonaro ter sido tornado réu pelo STF, sob a acusação de ter liderado uma tentativa de golpe de Estado. A pesquisa foi feita entre quinta-feira passada e segunda-feira,
Foram ouvidas 2.045 pessoas, brasileiros de todo o país, com idade ali a partir de 16 anos ou mais. E não é à toa que 81% dos brasileiros responderam que Lula deveria fazer um governo diferente em comparação aos 2 primeiros governos. E aqui a gente vê também outra conexão da realidade, né? Porque o Lula está fazendo um governo Lula 3 diferente dos outros 2 governos. Inclusive, algumas pessoas têm dito que o governo está muito mais ao centro e à direita do que muita gente imaginava. Eu preciso trazer para vocês os dados da realidade, tá? Com a massificação da desinformação, a massificação de conteúdos falsos disseminados na internet, não adianta, meu amigo, vocês acharem que eu vou fazer um vídeo aqui, que a Revista Fora vai fazer um vídeo lá, que o José vai fazer o vídeo acolá, o José do Portal do José, que o Thiago dos Reis vai fazer um vídeo ali, que a Andréa Gonçalves vai fazer um vídeo lá, que o André Jacobina vai fazer um vídeo acolá, que o 247 vai fazer um material e que vai mudar a percepção das pessoas, porque não vai. Não vai. A gente está lutando neste momento contra uma máquina que tem praticamente dinheiro ilimitado, tem impulsionamento das redes sociais, o algoritmo do YouTube, inclusive, deve ter mudado de novo, porque tem 2 dias que alguns vídeos estão com dificuldades de serem entregues, e não só vídeos do meu canal, eu tenho acompanhado em outros lugares aí também, e tudo isso faz parte das plataformas que claramente têm lado, elas nem escondem mais isso. E aí muita gente me pergunta, Carlito, qual é a solução? A solução é ocupar os espaços. A solução é, se você puder colaborar com os canais que vocês acreditam, colaborarem, né? No caso do meu aqui, você pode colaborar com o Pix, você pode colaborar sendo membro do canal, você pode colaborar sendo assinante da nossa plataforma da Contranarrativa, que é a nossa plataforma de streaming, que inclusive, atendendo apelos de vários seguidores, a gente vai baixar mais o preço, já que a ideia é trazer o máximo de pessoas para a plataforma. Muita gente acha que a gente quer meramente lucrar, que quer ficar rico, e não, a gente quer basicamente montar estrutura com recursos dessas plataformas para a gente poder conseguir fazer frente, porque não tá fácil. Não tá fácil. Se vocês estiverem observando, por exemplo, tem 2 meses, eu acho, que eu não consigo postar conteúdo na minha página do Facebook. Por quê? Porque eu não tenho mais editor. Eu não faço mais cortes para minha página no TikTok, eu não faço mais cortes para minha página do Instagram, porque eu não tenho mais editor para me ajudar. Porque isso gera um custo. Assim como é o meu caso, é o caso de tantas outras pessoas. E eu não tô falando isso pra você ter pena de mim ou se sentir obrigado a colaborar com o meu trabalho, não, tá? É porque roda e vira aparece um processo, aí a gente tem de vir aqui fazer vídeo pra pedir colaboração com o processo. Aí roda e vira aparece um problema, aí a gente tem de vir aqui fazer pedido pra colaboração de um projeto. Ou seja, a gente não consegue manter uma base de suporte. Eu imaginei, inclusive, que depois de exposta toda a situação que tá acontecendo comigo, no caso do Abílio Brunini, por exemplo, e que eu vou continuar fazendo denúncias aqui nesse canal, tá? Eu não vou me acovardar. Se eu tiver de ser punido, eu seja punido. Se eu não puder pagar, eu me viro, eu peço ajuda a vocês, se vocês puderem colaborar. Mas eu não vou me acovardar aqui nesse canal mais. Mas me deixa muito triste saber que a gente poderia estar resolvendo esse problema com a comunidade de membros forte. Carlito, quanto é para se tornar membro do seu canal? Para se tornar membro do meu canal é R$ 7,99. Você vai clicar aqui, ó, R$ 7,99 por mês. A gente tem 550 mil seguidores. A gente não pode ficar com esse disco arranhado aqui de toda hora. Gente, nos ajudem. Gente, colaborem com o nosso trabalho. Porque eu sei que isso é chato. Eu sei que isso é chato. Você clica aqui, por exemplo, no meu vídeo no YouTube, ó, tem esse botão aqui, ó, Seja Membro. Quando você clicar aqui em Seja Membro, você vai ter um vídeo de boas-vindas que eu vou até atualizar, porque é um vídeo de quando ainda estava mais cheinho. Vocês vão ter aqui um vídeo de boas-vindas. Quando você se torna membro do nosso canal, só para que vocês possam entender aqui, ó, vocês têm acesso a conteúdos exclusivos para membros, os programas sem politiquês das lives que a gente estava fazendo, o curso do Zero ao Sucesso YouTube na Prática, curso Descomplicando a Política, curso básico de Ciência Política. Tem aqui os posts que a gente faz também, ó, que vocês têm acesso, rolando aqui para baixo, vocês vão ter acesso aqui, ó, ao link de acesso do nosso grupo do WhatsApp. Lembrando, quando vocês acessam o nosso grupo do WhatsApp, vocês têm acesso lá aos meus 3 primeiros livros na versão digital, vocês têm acesso à live que a gente faz aqui uma vez por mês, tá aqui, ó, o link do nosso grupo de WhatsApp. Eu tô falando isso aqui, não é do Carlito Neto, você pode não me ajudar, e faça o seguinte, você não se sente confortável de colaborar com o meu canal sendo membro, você não se sente confortável em assinar a nossa plataforma de streaming, que é essa aqui, ó, Contranarrativa. Ah, Carlito, eu não me sinto confortável, eu não gosto, tá aqui a Contranarrativa, nossa plataforma de streaming, tá? Tá aqui, ó. R$ 39,90 por mês para quem não é membro do canal e apoiador, e R$ 29,90 para quem é membro do canal e apoiador. Quem é membro e apoiador, pede o link lá no nosso grupo do WhatsApp que eu mando para vocês. Mesmo que você não queira colaborar com o meu trabalho, para que você entenda que não se trata de um pedido pro Carlito Neto, eu tô falando pro nosso campo. Escolha algum canal que você acha que é muito importante, que não pode deixar de trabalhar, e colabore.
A gente precisa ocupar espaço. Se a gente não ocupar, a extrema-direita vai ocupar. A mensagem que tá chegando no celular do tiozinho que tá lá na feira, no mensagem do pedreiro, no celular do eletricista, no celular da diarista, não é a mensagem que o rico vai pagar imposto de renda a mais que o pobre ou pagar pelo menos alguma coisa aqueles que não pagavam. Não é a mensagem de que medicamentos na farmácia popular do Brasil estão de graça. Não é a mensagem de que o governo federal criou, dentro do projeto do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família, quitação de casas para pessoas que se enquadram no programa do Minha Casa Minha Vida através do Bolsa Família, que podem ter a sua casa quitada. Essas pessoas não querem saber, por exemplo, que o preço do diesel baixou 20% de dezembro de 2022 para cá. Essas pessoas não querem saber que o valor da renda per capita por residência no Brasil aumentou. Essas pessoas não vão saber que o número de pessoas trabalhando registrado de carteira assinada no Brasil não é o formal que é contratado, não. Porque toda vez que eu trago dados aqui de queda de desemprego e aumento de emprego formalizado, as pessoas falam: ah, mas você fala formalizado, mas você esquece de citar que este formalizado é um contrato. Graças à reforma trabalhista de 2017, as pessoas foram escravizadas. E eu sei que elas foram escravizadas e denuncio aqui no canal, inclusive. Mas até quando a gente traz os dados que a pesquisa mostra, aproximadamente 40 milhões de brasileiros trabalhando de carteira assinada, isso não chega na ponta. Não chega na Maria, não chega no Zé, não chega por quê? Porque a gente olha o conteúdo e fala assim: ah, eu não gostei desse conteúdo não, eu vou dar dislike. Ah, eu não gostei desse conteúdo não, eu vou comentar aqui que eu não gostei, seu conteúdo é péssimo, deveria melhorar. E aí tem pessoas que nunca comentou em nada, que nunca compartilhou nada, mas que pra criticar, pra cobrar, tá lá. Eu sei que tá chato às vezes que eu tô ouvindo aqui falar sobre isso, mas tá batendo na porta o que tá acontecendo. Se você perguntar pra mim que eu acredito que o Lula vai perder a eleição em 2026, não acredito, tá? Porque eu acredito que na hora H, muitas dessas pessoas, inclusive, que disseram que o governo Bolsonaro foi melhor que o governo Lula, que o Lula tá desaprovado e tudo mais, tem muita gente do campo da esquerda que não concorda com o governo Lula. Basta ver uma figura muito famosa no nosso campo que se diz da esquerda. Quer dizer, nós não, né? Porque segundo essa pessoa, nem de esquerda eu sou. Essa pessoa vive dizendo que o governo Lula 3 é igual ao governo Bolsonaro 1. Essa pessoa diz que Paulo Guedes e Haddad são as mesmas pessoas. Então, apesar de muita gente achar que esse indivíduo não tem a relevância que ele tem no micro-universo que ele dialoga, por exemplo, com algumas pessoas, pode ter uma reflexão sim, de 2, 3 pontos na pesquisa, porque tem muita gente que acompanha o conteúdo desses indivíduos que não são de uma esquerda petista, que não são de uma esquerda lulista, que mesmo sendo de esquerda, odeiam ali o Lula, odeiam o PT. Tem gente que inclusive é da direita, que não simpatiza com o Bolsonaro, mas que acompanha esses conteúdos também e quando vê oportunidade critica o governo do presidente Lula também. Muita gente tá chamando essa galera de quinta coluna, nem de quinta coluna eu vou chamar, que eu acho que é inclassificável que essa organização tem feito, né? Esse grupo de pessoas, não especificamente uma organização, né? Mas quando eu falo organização, porque eles estão organizados para poder atacar o governo. Para depois não confundir dizendo que eu estou falando de uma certa organização radical que tem por aí. Não, estou falando de forma organizada e não da organização. Por isso que eu fiz esse cuidado aqui, porque a gente tem que ter... Eu fiz essa retratação aqui, porque a gente tem que ter cuidado, porque senão vem uma milícia digital aqui, de certo modo, massacrar, como fizeram comigo em 2023, que muita gente ignora, né? Então, se você está preocupado com isso aí, ó, colabora com o trabalho do canal que você apoia. Carlito, eu não posso colaborar financeiramente, compartilha o vídeo. Carlito, eu não posso assinar, comenta no vídeo. Carlito, mas eu não sei o que eu fazer, eu não tenho como colaborar financeiramente. Não é só financeiramente, meus amigos. É comentar, é compartilhar. Quem puder se tornar membro, se torne membro do meu canal, do canal do José, do canal do Aquias, do canal do Rony Teles, do canal do Thiago dos Reis, do canal Desmascarando, do canal do João Antônio, do canal da Andrea Gonçalves, do canal do Jumentinho Amarelo, do canal da Revista Fórum, 247, DCM, qualquer canal que você acha que é importante para esse trabalho aqui. Chegou a hora, meus amigos, de se juntar. É o que o Eduardo Guimarães tem citado o tempo inteiro no canal dele. A gente vai ter em 2026 uma guerra, e que não vai começar lá não, já começou hoje. Começou agora. E ou a gente entende e se prepara para poder lutar, meus amigos, ou depois é sentar e chorar. O que eu posso dizer para vocês é que não me surpreende essas pessoas dizendo aí que acharam que o governo é melhor, o do Bolsonaro, porque algumas estão sendo contaminadas por um discurso que vem da própria esquerda, a esquerda bolsonarista, como eu já citei aqui algumas vezes no nosso canal, tá? E outros têm sido contaminados ali pelo discurso que sai da mídia. Por exemplo, saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o ministro Alexandre de Moraes pegou voo da FAB para ver jogo do Corinthians em São Paulo, sendo que o ministro Alexandre de Moraes foi para um evento do Ministério Público que aconteceu na sexta-feira de manhã.
Como é que ele tinha marcado o evento para ir com o avião da FAB se ele nem sabia que o Corinthians ia estar na final do Campeonato Paulista? Essa mesma mídia que quer soltar a Débora, que quer libertar o Bolsonaro. Será que vocês não estão entendendo realmente que todos esses veículos, até aqueles que se dizem mais moderados, não suportam Lula? Eles odeiam Bolsonaro, mas não suportam Lula. Então, entre Lula e Bolsonaro, eles preferem o Bolsonaro como suposta opção, sabendo que o Bolsonaro não vai ser candidato, para na hora H substituir por outro nome, que eu não sei se seria o Tarcísio. Eles querem o Tarcísio, mas eu não sei se o Tarcísio será candidato. Pelo menos não à presidência. Então, nesta altura do campeonato, meus amigos, acho que tudo que a gente tinha para falar já falou. Como eu falei para vocês, eu vou pegar os meus próximos vídeos aqui do canal. A maioria agora vai ser com conteúdos de opinião, baseado no que eu tô vendo, e não somente análise, porque não adianta algumas análises que a gente está fazendo aqui. Não adianta. Não adianta vocês comentarem elogiando minhas análises, né? Ah, eu gosto muito das suas análises, que são técnicas, que tem fonte, que tem isso, que tem aquilo. Se a gente não consegue engajar, e eu tô falando a gente, é o nosso campo. É o campo. É pautar o debate. Mas não rola. Uma andorinha só não faz verão. Tem gente que não pode colaborar financeiramente, a gente sabe disso, por isso que eu digo, se você não puder colaborar financeiramente, não se sinta pressionado. Mas se você assiste meu canal aqui, ou qualquer outro canal, deixa um like e comenta, que isso ajuda a engajar o vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Se não, meus amigos, é sentar aí e esperar 2026, que eu já disse que a gente não acredito que o Lula perca a eleição, mas não acredito que será fácil quanto muita gente está imaginando por aí, não. Porque a extrema-direita, meu amigo, continua com a máquina de mentira sendo disseminada e até que aconteça ali a solução do chamado inquérito das fake news, o Bolsonaro vai ser preso e a máquina de mentira vai continuar funcionando. Inclusive, através da internet, que não depende do Brasil para estar funcionando. Pode acontecer lá de fora, com financiamento internacional, como eu já denunciei em 2019 e 2020 que tem acontecido. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Não tem muita coisa, infelizmente, o que dizer para vocês, não. Agora depende da ajuda de vocês para engajar. Volto a dizer, ajuda não se refere necessariamente a dinheiro, tá? Eu tô pedindo colaboração de Pix ou de membros para quem puder. Por quê? Para a gente contratar mais pessoas para produzir mais conteúdos, para a gente contratar pessoas para fazer cortes e disseminar nas redes sociais, porque ou a gente faz a mesma coisa que a extrema-direita tem feito em relação à divulgação massiva de conteúdo, ou então, meu amigo, vai enxugar gelo. Essa que é a grande realidade, tá? Vamos para o próximo dia de luta e é isso aí.